Queridos, passando por um salmo, eu acho que é um dos mais conhecidos, você já até sabe. É um salmo que todo mundo pode falar, recitar, e o salmo que Davi escreve. Davi, que era um pastor de ovelhas, sabia as dificuldades todas das ovelhas, e ele registra aqui no Salmo 23 algumas verdades para nós. Eu estava hoje colocando algumas coisas e vendo aqui o que o salmista podia estar falando ao meu coração. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. É um salmo que nos faz pensar bastante nesse tempo de insegurança, esse tempo de dificuldades, de incertezas, de que o Senhor está cuidando de nós. E eu começo a ver aqui algumas coisas bastante interessantes. Primeiro, que o Senhor está presente. Essa palavra pastor que Davi se refere, fazendo uma analogia daquele que cuidava do rebanho com aquele que cuida de nós, ele está falando sobre Deus, o Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que a presença do pastor é certa. Deus está presente. O Senhor está cuidando do seu rebanho, que são seus filhos, que Ele ama, que a palavra de Deus nos diz que o próprio Jesus diz que ninguém pode arrebatar nenhuma das suas ovelhas do seu aprisco. A presença do Senhor é certa em todas as dimensões da vida, nas adversidades, nas lutas, nas provações. Ele é o bom pastor. Jesus diz que ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. O pastor presente, o pastor que vai à frente das ovelhas e as chama pelo nome, que nos conhece e até nos corrige, vai em busca daquela que está perdida. Jesus fala das 99 que estavam no aprisco, mas uma estava perdida e o pastor foi buscar, buscando a que estava perdida. E a palavra de Deus diz que eu estava perdido e fui achado.
Pastor presente. Pastor presente. Quando nós vamos para o nosso quarto, vamos reclinar a nossa cabeça para descansar, esse pastor está presente. Nós podemos confiar que ele está trabalhando no turno da noite. A palavra de Deus diz que ele dá aos seus enquanto dorme. A presença de Deus nesta hora é certa. Ah, mas pastor, eu tenho muita dificuldade de aceitar isso. Eu tenho muita dificuldade porque eu passei por alguns sofrimentos. Eu perdi um querido. Eu perdi alguém que eu amava tanto. Ou alguém que eu amo tanto está enfermo. Está enfermo. E quando Jesus foi convidado para ir à casa de Lázaro, ele estava enfermo. E o convite, pois está enfermo, aquele a quem amas. E Lázaro morreu. As irmãs ficaram destroçadas, arrebentadas. A morte não é fácil lidar com ela, não. O luto é terrível, é angustiante. O luto é resultado do pecado. Por isso que nós choramos tanto, sofremos tanto. E Jesus disse, quando chega lá, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É o pastor presente. Ele está em todos os lugares. Em todos os lugares. Ele está nos seus sofrimentos, ele está nas suas angústias, nas suas lutas, ele as conhece em todas elas, mas ele está presente. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Vê o teu choro, vê a tua angústia, vê o teu sofrimento. Ele sabe, porque ele está presente. Mas ele nos diz aí no versículo, vou falar versículo por versículo, os cuidados desse pastor. Então, se ele está presente e nada me falta, ele vai me fazer repousar em pastos verdejantes. Vai me levar às águas de descanso. Outras traduções dizem as águas tranquilas. Repousar era uma necessidade da ovelha descansar. Ela comia a vegetação, as águas tinham que ser ribeiros tranquilos, porque ela tem medo de água, das águas de descanso, das águas tranquilas. E esse repousar, descansar em pastos verdejantes. Queridos, a palavra de Deus nos diz que você lança sobre ele cada uma das vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele cada uma das vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Esse cuidado que o pastor tem pelas suas ovelhas, o pastor ele tem que curar as feridas da ovelha, tem que cortar a lã, porque ela pesa no corpo da ovelha, se ela não for tratada. A ovelha não tem senso de direção, e é esse cuidado diuturnamente que o pastor tem pelas suas ovelhas. Esses cuidados de tirar os carrapichos, os parasitas, é esse cuidado que Deus tem para conosco. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós.
É um cântico que diz: Deus cuida de mim, debaixo das suas asas. Deus cuida de mim, eu não tenho o que temer. Deus cuida de mim em todos os momentos. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender que Deus cuida de mim. Ele cuida. Ele é o Senhor que está preocupado com a sua vida. Ele é o Senhor que está preocupado com a sua existência. O governo olha para o seu CPF e para o seu RG. Você é tratado com o seu CPF, com o seu RG. Deus não olha para você dessa forma. Deus olha a sua interioridade. Deus olha para o seu coração. Isaías diz que Deus não despreza um coração contrito. Deus está presente, cuidando de cada um dos nossos detalhes da vida. Deus olha para a nossa interioridade. Deus olha para a nossa espiritualidade. Deus olha para a nossa devoção, para o nosso coração. Deus olha para isso. Por isso que Davi tinha essa preocupação de pedir para que Deus o sondasse, olhasse para dentro dele, ver se há em mim, ó Deus, algum caminho mau. E quando ele estava abatido, ele conseguia, de uma certa forma, nessa intimidade, tirar até a sua alma para fora e conversar com ela e dizer: por que estás abatido, ó minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei os cuidados do Senhor. Deus não desampara os seus. Nós estamos firmados, guardados, amados na presença dEle. Ele sabe o teu nome, mas Ele não te conhece por CPF, Ele não te conhece por RG. Ele conhece o seu DNA. Ele sabe a sua interioridade. Terceiro lugar é que Deus nos ama. E que amor! Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Por amor do seu nome. Esse refrigério dá a ideia daqueles que andavam no deserto, um sol causticante, um sol terrível, e às vezes até tendo miragem, e quando eles podiam perceber um oásis, um lugar de plantas, eles corriam para sedentar a sede, para se refrigerar, para se refrescar. É esse Deus que cuida de nós, como a ovelha precisava também da água que não somente dessedentava, mas a água que pudesse refrigerá-la, esfriá-la num tempo de temperaturas altas, um tempo de muito calor, e essas ovelhas tinham que ser cuidadas neste aspecto. A sua alma está perturbada? A sua alma está aquecida? A sua alma está perplexa? A sua alma está em dificuldades? Refrigera minha alma. Vai me guiando, Senhor, pelas veredas da justiça, porque o Senhor me ama. Deus nos ama. E Deus nos ama com amor eterno. Essa é a marca de Deus. Deus é amor. Deus nos ama com amor eterno.
E ele demonstrou isso. Ele amou esse mundo de tal maneira que deu o seu único filho, filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus me ama. Assim a Bíblia diz. Deus me ama. E esse amor insondável que foi dado a mim, ele diz, o apóstolo João nos fala, agora nós amamos, porque ele nos amou primeiro, por amor do seu nome. Em quarto lugar, ele diz assim, que não só o amor do pastor, mas o livramento do pastor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Eu preguei esse tempo atrás, está aí num dos sermões no YouTube, o Vale de Baca. Era o vale das tormentas, das dificuldades, o vale das ameaças. Quando eles andavam por esse vale, em procissão, indo para Sião para oferecer um sacrifício, ali tinha os saqueadores, os assassinos, que abatiam as caravanas. Então, quando eles passavam por esse vale, eles tinham muito medo. Ali saíram várias canções. O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista aqui está nos dizendo desse vale, que possivelmente seja esse vale de Baca, esse estreito, esse vale que ficava em desfiladeiros, onde os salteadores estavam presentes. Ele diz, ele me leva por esse vale da sombra da morte. Eu vou passar por ele. Não vou temer, porque ele está comigo. Ele está comigo. Ele está comigo. Eu não tenho medo nenhum. É esse Deus que nos dá um grande livramento. Como eu já disse aqui no início, eu tenho um cunhado que está infartado, ou melhor, está se recuperando do infarto, e ele teve que ser levado urgentemente para o hospital, e o médico fez alguns exames, e ele estava com muitas dores, e o médico disse, eu estou tratando ele como um infarto, eu não vou desistir. Ele não desviou esse diagnóstico. E depois, com outros exames, foi comprovado. Ele estava com as suas artérias entupidas. E por pouco que ele não é abatido. Quantos que não são? Que podia ser fulminante. Mas é esse Deus que nos guia perto da morte. Não temeremos, porque Ele está conosco. O teu cajado, o teu bordão, o teu cajado me consolam. Isto é, ainda que eu ande, ainda que eu tenha as piores notícias, eu estou seguro nas tuas mãos. O Senhor está cuidando de mim. Está dando direção. O cajado, ele tinha essa função ou de corrigir ou de dar a direção. Deus nos dá a direção. Por isso não temeremos mal nenhum. Mal nenhum. Aí, o convite, o livramento desse pastor
nos leva para o convite que esse pastor nos faz. Convite irrecusável. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Claro que Davi agora está dando outro sentido figurado, não mais de uma ovelha, mas de alguém que tem uma mesa farta. Preparas-me uma mesa. A mesa é o lugar da comunhão. A mesa é o lugar que nós sentamos para tomar as nossas refeições e tiramos todas as nossas diferenças. Porque o pão é uma necessidade básica de todos, do rico e do pobre. Mas o Senhor está nos preparando uma mesa farta. Uma mesa farta na presença daqueles que podem nos tirar o pão, pode nos tirar o nosso alimento. Na presença desses adversários, Deus está nos dando o alimento. Jesus disse: eu sou o pão que desceu dos céus. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. É esse pão que desceu dos céus, que você se alimenta dele e que os inimigos batem em retirada e sabem que ele está cuidando de você. É um banquete que Deus nos convida para cear com ele. Ele unge a minha cabeça com óleo. O óleo é a representação do Espírito Santo. Derrama sobre o óleo. Toda vez que um sacerdote era consagrado, um rei era consagrado, era derramado um óleo sobre a cabeça, para lhes dar autoridade. Jesus nos deu autoridade quando ele derrama sobre nós o óleo do Espírito Santo em nossas vidas. Que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça, diz a palavra de Deus. Que nunca falte as nossas vestes, que elas sejam alvas, brancas. Que não falte o óleo. A presença do Espírito Santo. E aí o meu cálice transborda. Que cálice? O cálice da justiça de Deus. Jesus disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. É o cálice que transborda da graça, da justiça do Senhor sobre a minha vida. É o cálice do sangue precioso de Jesus. Essa mesa é farta. Ela tem o óleo e ela tem o cálice. Com certeza ela tem o pão. E Deus vai nos dando essa sua graça abundante em nós. O convite desse pastor é para que você faça parte dessa mesa. Convite a todos. Venha fazer parte dessa mesa. Não se exclua. Não se exclua. Estava vendo um trabalho muito bom de um cozinheiro em São Paulo, entregando enquanto o seu restaurante está fechado. Cozinheiro muito famoso. Enquanto o seu restaurante está fechado, ele está fazendo marmitex para distribuir aos andarilhos, aos desprezados, aqueles que estão debaixo dos viadutos, para que eles tenham a refeição, a comida. Certamente eles viviam de restos de restaurantes, de bondade de algumas pessoas.
E ele estava fazendo esse trabalho. Está fazendo. Distribuindo. E havia uma fila enorme de pessoas pegando lá seu marmitex. Que bom. A comida não está faltando. Seja louvável o trabalho desse homem. Que Deus o abençoe. E muito. Mas Jesus não está distribuindo um marmitex para você, não. Ele está dizendo, venha para a mesa. Venha participar comigo. Venha comer da mesa. Venha comer aquilo que eu lhe dou em abundância. Uma mesa na presença daqueles que estão ridicularizando, que zombaram, que desejaram tantas derrotas na sua vida. Ele está dizendo, venha celebrar comigo. Aqui tem pão, aqui tem óleo e aqui tem o cálice da justiça. Por último, esse pastor nos convida para entrarmos com ele, ou vivermos com ele, na sua eternidade. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Bondade e misericórdia. Olha, aqui, se a gente unir essas duas coisas, primeiro que Deus é bom. Em todo tempo Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é bom. Deus é bom. Mas diz que ele é misericordioso. Em Lamentações nos fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. A misericórdia de hoje, que Deus já me deu ao amanhecer, será extinta daqui a pouco, lá pelas madrugadas, mas ela está sendo extinta e a outra está chegando, se renovando. Renovando com a sua bondade, com o seu amor, com a sua graça. E a bondade e a misericórdia vão estar presentes todos os dias da minha vida. Todos os dias. Essa foi a promessa de Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí? Acabou para mim? Parti? E daí? Não, ele diz que eu habitarei todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Jesus faz uma promessa bendita, dizendo, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, credes também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito, eu vou preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Morar, habitar eternamente com o Senhor. Então a nossa vida com Deus não encerra nestes anos que nós vivemos. Não encerra. Ao partirmos daqui, já habitaremos com o Senhor eternamente. Eternamente. Nós temos muitas pessoas que já partiram. Temos até saudade dessas pessoas. E muitas delas partiram numa confiança, numa segurança de que estariam nos braços do Pai. Eu conheci um pastor aqui em São José dos Campos, o pastor Vitor. E ele teve uma enfermidade terrível. Ia definhando. Ele ia se definhando, atrofiando. Ele ia morrendo aos poucos. E muitos pastores o visitavam
oravam por cura, e ele sempre dizia essa frase: se Deus me curar, ele será glorificado. Mas se ele não curar, eu serei glorificado. Porque confiou no Deus que tem uma eternidade para cada um de nós. A morte não é o fim. A morte é o meio pela qual Deus nos convida para habitar com Ele eternamente. Habitarei na casa do Senhor para sempre. Não haverá mais nenhum momento de uma possibilidade de eu sair dessa casa. Não há. É para sempre. Deus nos chamou para a eternidade. E para a eternidade, nós viveremos para sempre com Ele. Habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Por isso que o salmista nos faz esse convite maravilhoso do Salmo 23. Eu convido você hoje à noite a chegar lá no seu quarto e pensar, bom, o pastor Nilton pregou sobre isso, mas deixa eu relembrar este salmo. Ou deixa eu orar este salmo. Deixa eu fazer a minha oração ao Senhor. Que Ele é o meu pastor. Ele é o meu pastor. Que Deus te abençoe, meu querido, meu amado. Que essa noite seja uma noite de refrigério para a sua alma. Que esta noite seja uma noite de pastos verdejantes. Que esta noite seja uma noite de caminhada, de cajado, dando direção. Que essa noite seja de óleo, de azeite, de pão e de cálice da justiça. Deus te abençoe, meu amado. Em nome de Jesus. Amém, pastor Rickson? Amém. Amém. Essa palavra encontra um lugar especial no seu coração. A gente tem esses dias reclamado tanto, né? De ficarmos dentro de casa e não poder socializar, não poder muitos trabalhar. Mas é em casa que Deus trata as nossas vidas. É dentro de casa que Jesus gosta de moldar o nosso caráter, de fazer com que nós entendamos quem nós somos e quem Deus é em toda essa situação. Quando em Marcos capítulo 2, quando um paralítico ele é levado em cima de uma maca por 4 amigos, 4 homens, ele é levado à presença de Jesus numa casa, em Cafarnaum, na casa de Jesus. E lá ele é perdoado os seus pecados, ele é curado, ele é transformado. Quando Jesus ele encontra com um coletor de impostos chamado Zaqueu, que possivelmente você já ouviu falar da história dele e você o conhece, esse personagem. Jesus vai cuidar, tratar e transformar a sua família dentro da casa dele. Por isso que eu quero chamar a sua atenção para isso, meu irmão e minha irmã, porque Deus não está aleatório à história. Ele nos está trazendo para dentro das nossas casas, para que nós possamos refletir nesse momento que nós estamos passando, e muitos estão perdendo seus empregos, muitos que estavam trabalhando até então, nesse momento estão passando até fome. Mas quero deixar uma palavra para você nessa noite também, que Deus quer te tratar dentro de casa. E muitas vezes nós não nos suportamos. Nós não aquietamos o nosso coração e não conseguimos ficar perto de nós mesmos. E esses tempos dentro da sua casa
e Deus possa tratar o seu coração, que Ele possa ser o pastor dentro da sua casa, na sua vida, para que nada te falte, para que aquilo que você necessite, Ele supra na sua vida, em nome de Jesus. Amém, pastor Nilton? Amém, amém, querido. Amém. Graças a Deus. Eu quero fazer uma oração, aí você vai fazer o encerramento por aí, já agradecendo a tantos irmãos que entraram, estão aí. E esse é um momento que nós sentimos alegres, porque a igreja está abençoando muitas vidas. Glória a Deus por isso. Toda a honra, toda a glória a Ele. Ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aquele que reina, aquele que é eterno, aquele que vive, que cuida de nós, que nos ama com amor eterno. Bendito Deus, eu agora intercedo para que cada uma destas pessoas que estão conectadas, elas sejam atingidas pela Tua palavra, pela presença e a bênção do Senhor. Que o Senhor possa guardá-los com todo e abençoando-os com toda a sorte de bênçãos espirituais. Amado Senhor, nós colocamos estas vidas em Tuas mãos. E nós estamos aprendendo a descansar e depender de Ti. Leva, Deus, cada um desses seus no caminho em que elas devem andar. É a nossa oração, é a nossa gratidão, em nome de Jesus. Aleluias. Amém. Boa noite, pastor Rickson. Deus te abençoe, meu amado. Amém. Boa noite, pastor. Boa noite a todos os nossos irmãos que nos acompanharam até aqui. A gente pede para que você compartilhe em nossas redes sociais a nossa live. Nós vamos deixar ela um pouquinho mais curta no nosso Face para que as pessoas se interessem em entrar e assistir. Nos ajude a divulgar o nosso canal, os nossos estudos bíblicos, nossos sermões, irmãos, para que outras pessoas sejam abençoadas também, tá bom? Uma boa noite, que Deus abençoe a todos vocês, que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a todos, irmãos. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. Quanto amor Ele tem por mim, quanta dor sofreu por mim por amor. Mas onde é tão grande amor, foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus, que Ele deu o seu filho para morrer na cruz por mim. Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh, Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste o meu interior. Transmitir esse amor que vem de ti.